Salve, queridos alunos e alunas! Nesse capítulo eu vou falar para vocês sobre as principais características dos chamados países hispano-americanos no início do século XX. Quando eu falo hispano-americanos, são os países que foram colonizados aí pelos espanhóis aqui no continente americano. Vamos pensar aí do México para baixo. Bem, no início do século XX, só para vocês entenderem um pouquinho, a Inglaterra era o país que ocupava uma posição de destaque como exportador de produtos manufaturados e também era o principal mercado consumidor da matéria-prima, dos metais preciosos e do ferro daqui da América hispânica. A Inglaterra, então, ela tinha uma grande influência econômica sobre os países hispano-americanos. Mesmo com a independência da maioria desses países já no início do século XX, no início de 1900, as relações comerciais elas se mantiveram, ou seja, a relação de colônia e metrópole, apesar de não existir teoricamente, apesar de não existir oficialmente, elas se mantinham. O que nós tínhamos aqui na América Hispânica era uma grande concentração de terras nas mãos de uma minoria, favorecendo aí a formação, a consolidação de uma aristocracia, de um grupo rico que não só detinha os poderes políticos e econômicos, mas também detinham aí os poderes culturais. No mundo do trabalho, o que nós vamos ter aqui na América Hispânica são as características das relações que haviam surgido ainda no período colonial. O trabalho compulsório ainda foi mantido por muito tempo, lembrando vocês da mita e da encomenda, que eram duas formas de organização do trabalho pelos espanhóis aqui no continente americano. Eles foram mantidos. As camadas médias da sociedade elas não conseguiram organizar-se de uma forma satisfatória, permanecendo aí dispersas e desprotegidas juridicamente. Os indígenas, então, nem se fala, eles foram marginalizados na chamada América Hispânica. Nós vamos ter no Peru, Bolívia, Guatemala e Equador uma parcela aí significativa da população indígena que não foi assimilada pela cultura hispânica dominante. As sociedades em que as camadas mais pobres elas eram compostas de indivíduos culturalmente muito diferentes da elite hispânica, não tinham aí a possibilidade de se envolver na política. Então é muito claro que a população pobre ela não consegue participar, envolver-se ou ter representação política com o processo de independência desses países aqui na América Latina, na América Hispânica, melhor dizendo. Eu digo América Latina excluindo o Brasil aí. Nós vamos ter também inúmeros obstáculos que vão impedir a implantação de governos democráticos aqui na América Hispânica. A conquista da independência política dos estados hispano-americanos vão estar sob o comando aí de governos militares extremamente dominadores. Esse sistema, ou um sistema em modos democráticos aqui na América Hispânica, ele era cerceado pelas condições sociais, onde nós tínhamos aí uma estratificação social extremamente rígida. Não sei se vocês se lembram, mas a organização social da América Hispânica tinha essa rígida estratificação social. Tinha os chapetones, os crioulos, os mestiços e a população indígena, além dos negros e escravizados. Mesmo com a independência, essa rigidez social ela vai se manter. Nós vamos ter uma figura também muito forte, depois do processo de independência dos países hispano-americanos, focada na figura do caudilho, que era um líder extremamente carismático, ligado aí aos setores tradicionais da sociedade, sendo aí um militar ou um grande fazendeiro. Esse caudilismo aqui na América Latina, ele vai tornar incompatível a democracia representativa e essa estrutura oligárquica das sociedades locais. Essa figura do caudilho, desse chefe político local, vai impedir que as classes
não representadas politicamente, elas cheguem ao poder, ou elas alcancem aí o poder ou representação política. Nós vamos ter também, no início do século XX, aqui na América Hispânica, o desenvolvimento da indústria e surgimento aí da burguesia como uma classe social que começa a ganhar força, principalmente econômica. Podemos dizer que a burguesia industrial, o burguês dono de indústria, ele aparece a partir do momento em que o modelo político oligárquico ele vai entrar em crise no fim do século XIX. Nós vamos ter aí um processo de modernização no fim do século XIX e início do século XX, que vai abrir espaço aí para o surgimento de leis trabalhistas, reivindicações sociais de trabalhadores, inúmeros conflitos aí com a bandeira da busca da liberdade. Esses conflitos, eles vão ter aí inúmeras motivações e origens, às vezes deflagrados aí, iniciados por grupos indígenas e ora liderados aí por grupos médios. Então percebam que a América Hispânica, mesmo depois do processo de independência, se mantém dentro de um caos político e econômico sem precedentes. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa web aula por aqui. Estudem e estudem!